Sou Frederico Ferreira, sou um dos fundadores da Quinta do Abacate. Eu e a Joana criamos este projeto, começou em 2014. No início queríamos fazer uma casa ecológica autossustentável, que é uma casa que tem painéis solares, que transformam a energia solar em energia elétrica, captam a água da chuva através do telhado e armazenam num tanque e depois usam essa água para fins domésticos. Depois, o nosso conceito deixou de ser apenas uma casa e quisemos fazer um parque de glamping. O glamping é campismo com glamour. É o conceito de campismo, mas em vez das pessoas trazerem a sua tenda, o saco de cama e a almofada e a extensão elétrica, não tem que trazer nada, já está tudo aqui, a tenda já está montada, tem cama, tem casa de banho privativo. É a melhor parte do campismo sem a parte desagradável. Nós queríamos proporcionar experiências diferentes, então criámos diferentes tipos de alojamento, cada um proporciona uma experiência completamente diferente. Tem um que está suspenso em cima das árvores, outro tem uma cama com balouça, outro é todo em vidro e quando as pessoas estão deitadas permite-lhes ter uma vista panorâmica para o céu e ver o sol, as estrelas à noite, a chuva e todo o espaço envolvente. É um espaço inserido na natureza, a piscina é natural, é com água salgada, tem um jacuzzi exterior a lenha, também é uma experiência fantástica, demora 4 horas a aquecer com lenha e depois a água fica quentinha e sabe muito bem. Mas acho que os Açores em si são um ótimo destino de natureza e desde que começaram a haver mais voos, mais ligações para cá, não é? Uma das coisas que eu vejo dos turistas é que eles realmente adoram a natureza, não é? E a nossa gastronomia é muito boa, os nossos trilhos são espetaculares, cada ilha tem o seu encanto, cada ilha tem a sua beleza. Quando o turismo é direcionado de uma forma sustentável e ambientalmente responsável, com destinos de natureza, e nós criamos este espaço a pensar nesse fim, não é? Com esse objetivo. Outra das coisas que nos levou a criar isto foi, nós viajamos, eu e a Joana gostamos muito de viajar. Nós fomos a vários sítios e hotéis, para mim, acaba por ser sempre o mesmo. É um quarto de hotel, é o elevador, é o pequeno almoço, não é? E uma vez fiquei num sítio que era assim, uma quinta e eu tive a oportunidade de dar de comer aos animais, de aprender alguma coisa, de estar assim num espaço na natureza e foi assim que surgiu. A ideia não surgiu toda de uma vez, primeiro começou por uma casa e depois foi evoluindo para um parque de glamping e a coisa demorou anos, não é? Foi ganhando maturidade até chegar ao que chegou. E continuamos a fazer adaptações e melhorias e a transformar o espaço, a procurar melhorar cada vez mais aquilo que é a Quinta do Abacate Glamping Park. As pessoas ficam aqui alojadas, têm a possibilidade de fazer um ritual que é, na zona do pequeno almoço temos vários vasos com várias plantas e tem uma parte com sementinhas, eles podem pôr uma semente na terra, uma abacateira, uma nespra ou uma groselheira. Se voltarem cá outra vez ou se nos acompanharem no Facebook, acompanham o crescimento da árvore e quem sabe um dia podem voltar e comer uma fruta da árvore que plantaram. De uma forma geral, eu acho que há um grupo de pessoas significativo que tem uma preocupação em ter as coisas limpas, arrumadas, mas de uma forma geral acho que a ilha até está bem limpinha, comparada com uma cidade grande, não é? Com outras coisas assim. Mas podia ser melhor, eu acho que pode ser sempre melhor. Apesar do governo se preocupar e ter essa preocupação também, acho que isso é uma responsabilidade de todas as pessoas, todos nós temos que zelar pela nossa comunidade, pela nossa cidade, pelo nosso país, para que seja um sítio mais sustentável e ambientalmente mais responsável. É possível viver em harmonia com a natureza, é possível a gente fazer qualquer coisa e torná-la melhor do que ela já é, não é? E é essa a mensagem que a gente quer transmitir, que a natureza dá-nos praticamente tudo aquilo que a gente precisa, só temos que mantê-la e saber estimá-la, não é? A gente procura sempre utilizar aquilo que tem disponível, os recursos que tem disponíveis e a luz do sol, o aquecimento passivo através da luz solar e o arrefecimento através da ventilação.
O facto de termos também fire pits, as pessoas podem fazer fogueiras, é sempre uma vertente natural, o mais natural possível. Uma das nossas preocupações em termos de sustentabilidade é produzir lixo zero. A gente preocupa-se com a forma como compra o que adquire, não é, aqui para a Quinta do Abacate, que tenha o menos plástico possível, que seja o mais natural possível, e a gente produz muito pouco lixo. Quase tudo ou é para compostagem, ou é para dar para as galinhas, ou é para... não temos praticamente desperdício nenhum. Isso também é uma forma de incentivar as pessoas a serem mais responsáveis, a preocuparem-se com o ambiente, a produzir menos plástico, a produzir menos resíduos. A gente recebe todo o tipo de pessoas e eu acho que o nosso público-alvo na prática são famílias com filhos. Eu acho que são as pessoas que procuram uma experiência diferente e um destino de natureza. Acho que esse é o nosso público-alvo. Normalmente também são ambientalmente responsáveis, uns mais do que outros, mas eu acho que sim, mesmo quem não é, sai daqui mais consciente para essa prática e mais sensibilizado para fazer essa prática. É esse o objetivo e acho que tem resultado, porque cada vez há mais projetos desta natureza, cada vez há mais iniciativas e acho que cada vez há um maior número de pessoas a preocuparem-se com a sustentabilidade e ser ambientalmente responsáveis e isso está a crescer gradualmente. O ser responsável ambientalmente depende de todos nós e é uma prática e um estilo de vida que nós temos diariamente, quando lidamos com os nossos resíduos, quando tomamos duche, quando damos uma segunda vida às coisas, não é? Coisas que já podiam ir para o lixo e que a gente consegue lhes dar uma segunda utilidade e depois aproveitar novamente. Tudo isso é importante para que a gente produza menos resíduos e está ao alcance de toda a gente.